Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos sentar um instante. Amados irmãos, caríssimos católicos e aqueles que nos acompanham de suas casas, pelas redes sociais. Quarto domingo depois de Pentecostes. E nesta liturgia tão consoladora, nós recebemos mais um impulso de santa generosidade de nosso Senhor, que nos inculca um espírito de coragem. Coragem para vencer as dificuldades da vida, coragem para vencer as batalhas diárias que travamos contra o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós já iniciamos a Santa Missa logo depois das orações ao pé do altar, com a oração do introito, com o Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? Na batalha da vida, diante de nossos inimigos, nosso Senhor nos dá as armas necessárias para vencermos, com o auxílio de sua graça, com a sua poderosa ação, nós vencemos todos os inimigos de nossa alma. No Antigo Testamento, nós temos uma figura muito patente que nos mostra esta realidade. Davi que venceu o grande gigante Golias. Davi, ele não tinha força, ele era um menino, ele era franzino, não era como Golias, forte e resistente e acostumado com as batalhas. Golias foi com sua espada, escudo e com a arte da guerra. E Davi foi com a força de Deus e venceu, de fato, com a força de Deus, não é com o seu bodoquinho, uma espécie de estilingue, colocou a pedra ali naquele estilingue, girou e acertou o gigante que insultava o exército e o povo de Deus dia e noite. O povo filisteu, que era inimigo do povo judeu, foi então desbaratado e saiu envergonhado, depois de tamanha coragem de Davi. Ninguém queria lutar contra o gigante Golias, todos tinham medo, Saul e seus soldados todos, mas Davi, com a força de Deus, Davi, com o auxílio divino, consegue vencer o gigante. Humanamente era impossível vencê-lo, mas com a ajuda da graça, ele cortou a cabeça do gigante depois que o tombou, não é? E a vitória foi grande por conta do auxílio de Deus. Nosso Senhor nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa, apesar de os sofrimentos muitas vezes se mostrarem grandiosos, como dizia São Paulo agora aos Romanos, os sofrimentos da vida presente não são nada diante da grande glória que Deus prepara para nós um dia no céu. Ou em outras passagens, São Paulo vai ainda até dizer: os olhos jamais viram, os ouvidos jamais escutaram o que Deus tem preparado para os que o amam. Olha só, então nós passamos por esta vida e nós devemos, nas batalhas, nas dificuldades desta vida, aprendermos e progredirmos mais na vida espiritual. O Evangelho de hoje é uma amostra disso. Nós gostamos de ouvir a palavra de Deus, ela é bela, ela é bonita, a palavra de Deus é envolvente, a palavra de Deus é encantadora. Nós gostamos de ouvir a palavra de Deus, isso nos entusiasma, isso nos põe para frente. Mas nosso Senhor não quer que nós só escutemos, Ele quer que nós pratiquemos, Ele quer que nós façamos na prática e vivamos na prática o que é viver da sua graça, o que é viver esperando o seu auxílio. Não é com nossas forças humanas que nós vamos vencer, mas por isso que muitas vezes Ele nos deixa sós, é por isso que muitas vezes Ele nos deixa, não é muitas vezes ao sabor de nossas paixões, para que nós, reconhecendo a nossa fraqueza, possamos recorrer à sua ajuda, à ajuda divina. Neste Evangelho, nós percebemos o quanto que nosso Senhor é atento
para que o povo se nutra de sua palavra. Ele vê que as multidões o seguem para todo canto. E ali é um lago belo, um lago que tem uma circunferência natural. Então ele se afasta um pouquinho do lago para que a sua voz comece a ressoar, porque é como uma concha acústica. E ali as pessoas vão sendo confortadas. Mas é claro, Nosso Senhor agora quer que São Pedro, com os seus sócios, com os seus amigos, vão para águas mais profundas. E São Pedro acha aquilo muito diferente, porque ele tinha acabado de chegar da pesca, passado a noite em pesca, estavam lavando as redes, agora Nosso Senhor pede para que ele avance de novo para águas mais profundas para pescar. É algo humanamente impossível, mas confiado na palavra de Nosso Senhor, ele vai e obedece e lança as redes, mesmo esperando no insucesso, ele tem uma surpresa. Pega os peixes e estes peixes começam até a afundar as barcas. Ele precisa de ajuda de outros apóstolos, de outros discípulos para ajudá-lo nesta pescaria. Vocês vejam que a fé, a ajuda divina, faz com que São Pedro retire fruto desta pesca. Parece que as coisas do mundo nos faz desacreditar de Deus, nos faz distanciar de Nosso Senhor, nos faz confiarmos tanto em nós mesmos e desconfiarmos de Deus. Mas na verdade deve ser o contrário. Nós devemos sempre desconfiarmos de nós mesmos e confiarmos mais em Nosso Senhor, porque Ele sabe a hora certa e sabe o momento certo de nós retirarmos os frutos de todas as nossas pescarias. A nossa vida é uma constante luta e batalha contra gigantes e constante pesca. Muitas vezes não pescamos como nós queríamos. Temos insucessos, as doenças, os problemas, as dificuldades da vida, os problemas. Temos algumas alegrias, mas a maior parte do tempo são sofrimentos e trabalhos e batalhas. Por quê? Porque este não é o nosso fim. Aqui neste mundo não está o nosso paradeiro. Nós todos estamos aqui de passagem. Doravante serás pescador de homens. Normalmente se pesca para matar o peixe, para que o peixe mate a nossa fome. Mas ali São Pedro estava já projetando-se para uma nova missão. Ele ia retirar as almas do mar da confusão, do mar do pecado, do mar da escuridão, do mar do orgulho, das impurezas, para dar a vida eterna a estas almas. Ser pescador de almas, eis a grande missão dos apóstolos, eis a grande missão de São Pedro. E Nosso Senhor, ele subiu em qual barca? De São Tiago? De São João? Não, ele subiu na barca de São Pedro, para mostrar que a sua palavra é eficaz, sendo proferida da barca de São Pedro, que é a igreja. Sendo proferida, o milagre da pesca acontece em qual barca? Na igreja, que se multiplica os dons, as graças divinas, que se multiplica pela fé, a ajuda e o auxílio do céu, o auxílio do alto. Nós todos, caríssimos irmãos, então devemos render muitas graças a Nosso Senhor. Graças porque somos católicos, graças porque pertencemos a uma paróquia piedosa, graças porque temos acesso aos sacramentos, graças porque Nosso Senhor está à nossa frente, mesmo com tantas dificuldades. Nosso Senhor governa a nossa vida e tem cuidado para conosco, é delicado para com nossa alma, quer a salvação de nossa alma, e nós devemos perseverar com a confiança nele, não é em nós. Eu me lembro quando eu ia recolher
aconselhamento com o Monsenhor Eduardo, né? E quando ele dizia, você faça isso, ou faça aquilo, você, para adquirir esta virtude, você pratique isto, e a gente dizia com a boca cheia, pode deixar, deixa comigo. E ele ficava revoltado, não deixa com você, porque se deixar com você, isso tudo vai abaixo. Não é você que vai fazer, é Deus que faz coisa boa da sua miséria. E nós somos mesmos miseráveis e fraquinhos. Olhando lá para Davi, ele colocou aquele escudo, aquelas armaduras, coitado, ficou todo igual um paspalho. Ele tirou aquilo lá de lado. Não irei com isto. Eu irei com a graça de Deus, com o auxílio divino. São Pedro a mesma coisa. O que São Pedro tem de riqueza? Senão barco e redes. Depois, ele saindo com São João, Jesus já tendo ressuscitado e subido aos céus, ele vai ao templo e ele experimenta aquilo que Nosso Senhor disse anos atrás naquela barca. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Receba a Nosso Senhor. E aquele cego ficou curado. Olha só, o poder apostólico, o poder transformador da graça divina na vida dos apóstolos, que se derrama pela igreja através dos séculos. Isto é muito bonito. Portanto, caríssimos irmãos, nós devemos confiar, esperar em nosso Senhor, desconfiar de nós mesmos. São Felipe Neri, mesmo ele rezava assim, quando ele ia rezar. Senhor, não confie no Felipe, porque ele é traidor. Não confie no Felipe, porque ele pode passar o Senhor para trás. Ele fazia isso para quê? Para constantemente lembrar a sua natureza, que dele mesmo não podia retirar nada de bom. Mas o grande milagre que Nosso Senhor fazia na vida dos santos era transformar almas que seriam perfeitas pecadoras, e são, em santas. E aí nós podemos confirmar aquilo que Santo Agostinho dissera, quando também queria ser santo: o que estes e essas puderam, que eu também não posso fazer. Então, o ideal da santidade brota justamente do desejo de Nosso Senhor em querer salvar as almas, em querer que nós permaneçamos unidos a Ele. Então, a união com Nosso Senhor, a vida com Ele, o ideal da imitação de Cristo, é isso que alimenta a São Pedro jogar as redes, mesmo esperando um insucesso, fiado ou fixado na sua palavra, confiando na sua palavra, eu lançarei as redes. E Nosso Senhor quer que façamos isto, que nós nunca desistamos, desistir jamais da nossa salvação. Nosso Senhor não desiste de nós. Prova disso está na cruz, Nosso Senhor morto, derramando o seu sangue naquele patíbulo doloroso, é a mostra do quanto Nosso Senhor não desistiu de nós e não desiste de nós. É que nós muitas vezes nos cansamos e desistimos de levar uma vida santa. Por isso sofremos. E Nosso Senhor quer nos retirar do mar da vida, revoltoso da vida, que é o mar da ansiedade, é o mar da tristeza, é o mar das decepções, é o mar das paixões desordenadas, é o mar do orgulho, é o mar dos maus desejos. Olha quanto trabalho nós podemos fazer. O Senhor é pai, o Senhor é mãe, o Senhor tem essa missão também de lançar as redes constantemente na educação de seus filhos. O Senhor é vó, a senhora é vó, o Senhor é tio ou tia, o Senhor também tem essa missão de lançar as redes com caridade, com amor. Não, essa criança não vai ser nada na vida, essa criança só vai aprender coisa errada. Não desista, é uma alma, precisa ser cuidada e lapidada. Nosso Senhor conta com a nossa ajuda também, embora não precise, mas Ele quer contar conosco, porque nós fazemos parte de uma mesma família, nós fazemos parte de uma mesma barca, nós fazemos parte de um mesmo corpo.
Por isso que a salvação de um membro é também a salvação de um corpo. Por isso, um membro que sofre é prejuízo para o corpo todo. Um membro pecador é prejuízo para o corpo todo. Quando eu peco, eu trago prejuízo para a igreja toda. Por isso eu tenho esta responsabilidade de, com o meu bom exemplo, meu bom proceder, não ter vergonha de ser católico. Tem gente que tem vergonha de ser católico, hein? Tem gente que tem vergonha de rezar o terço em público. Tem gente que tem vergonha de pronunciar: eu sou católico apostólico romano. Tem gente que tem vergonha de andar na modéstia, na pureza de sentimentos. E começa a andar aí por este mundo como se fosse bom, salutar, saudável. Por isso, essa sede de nosso Senhor em querer que nós lancemos as redes, mais com os nossos exemplos de que com palavras. São Pedro não pregou agora na barca. Quem prega é nosso Senhor. É a palavra dele que é eficaz. São Pedro só faz a ação, jogar as redes. Jogou a rede, puxa a rede, tem os frutos. Dele mesmo não tem nenhum mérito, mas por causa de nosso Senhor é que acontece coisas maravilhosas. Por isso, meus amados irmãos, vamos pedir nessa Santa Missa a graça de sempre lutarmos pelos bons desejos, pelo desejo da santidade, lutarmos pelo céu. Nós estamos aí lutando contra os gigantes que querem a nossa destruição, a destruição de nossa alma. A perseverança nas dificuldades e nas provas da vida. A generosidade, a coragem de confiarmos em Deus. Não é fácil confiar em nosso Senhor, mas nós devemos fazê-lo e a fé nos ajuda. E depois, caríssimos irmãos, correspondermos à graça que Ele dispensa em nós através de seus sacramentos. E agora, uma última historinha para fecharmos. Eu lembro de São João Maria Vianney. Toda vez que chegava um penitente, que muito tempo que não se confessava, que muito tempo que não andava na graça de Deus, ele, como tinha um coração muito imerso no amor de nosso Senhor, ele sentia de longe, e ele dizia: vem aí um peixe grande. E ele jogava as redes e não desistia das almas. Quantas almas no confessionário São João Maria Vianney tirou do lamaçal ou então do mar tempestuoso da vida e resgatou para nosso Senhor. Este deve ser um exemplo para nós sacerdotes e também para todo o povo de Deus, no seu bom exemplo, no seu bom proceder, ajudando outras pessoas também a encontrar nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.